Saúdo com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Podeis assentar. Louvamos a Deus por esse manhã tão abençoada, a qual podemos ouvir a sua palavra e saber que Deus se faz presente em nosso meio e Deus sempre tem uma palavra para cada um de nós. Sou grato a Deus por tudo quanto o Senhor tem concedido a cada um de nós, pelas mãos dEle, que Ele tem nos abençoado. Não é o nosso merecimento, mas é o seu grande amor que tem alcançado as nossas vidas. E nesta tarde, mais uma vez estamos. Sabemos que a responsabilidade é grande. Eu falo que eu não sou pregador. A gente está trabalhando como pastor da igreja, mas tem aqueles que são os verdadeiros mestres pregadores. Mas Deus sempre tem uma palavra para cada um de nós, né? E nesta tarde, 1 Reis, capítulo 13, vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Livro de 1 Reis, capítulo 13. E eis que um homem de Deus veio de Judá com a palavra do Senhor a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou o altar com a palavra do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá em cinza, que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo: Pegai dele. Mas a sua mão que estendera contra ele se secou, não a podia tornar a trazer a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei, disse ao homem de Deus: Ora à face do Senhor teu Deus, e roga por mim, que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou à face do Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu, e ficou como dantes. E o rei disse ao homem de Deus: Vem comigo a casa, e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém, o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água nesse lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Aqui vemos uma palavra que Deus ordenou a um profeta, o homem de Deus, para ir falar ao rei Jeroboão. E quando nós olhamos a palavra de Deus, vemos que hoje nós já ouvimos sobre obediência. E nós temos que obedecer aquilo que Deus nos ordenou. E sabemos que a obediência é essencial na vida do homem de Deus. Por isso, quando Deus tem um compromisso com os seus servos, e Ele sempre cumpre. Se Ele te ordena para você ir para algum lugar,
e você der ouvido, você vai sair muito bem. Porque Ele cuida dos seus filhos. Ele tem um cuidado especial para aqueles que obedecem à sua chamada. E aqui vimos que o homem de Deus obedeceu e foi falar a Jeroboão. E vemos que como ele falou, aconteceu. E quando o altar se derreteu, Jeroboão já quis estender a mão para pegar o homem de Deus. Mas a sua mão secou. Porque Deus é conosco. Não tem nada que venha contra nós que vai prevalecer, porque Deus é maior. Porque foi Ele que nos escolheu, então Ele tem um compromisso com cada um de nós. Então não há momento, muitas vezes sabemos que no dia a dia acontecem coisas que parecem impossível e parece que nós queremos desanimar, parece que não vai dar certo. Mas se foi Deus que nos colocou, se foi Deus que confiou a nós, podemos ficar tranquilos que Ele vai nos abençoar, que nada vai nos atingir. Sabemos quando nós assumimos um trabalho, igual eu assumi um trabalho, uma presidência de uma igreja, a qual nosso pastor presidiu 32 anos. É uma coisa muito difícil. A princípio não queríamos, desde criança, sempre correndo, querendo somente na parte da música. Mas Deus nos chamou para essa obra. E quando vemos e como nós fomos criados na igreja, e sabemos que muitos, como filho de pastor, mas eu tenho a convicção do meu Deus que não foi herança, porque eu não queria, mas foi Deus que me colocou. E agora, dia 27 de julho, fez 2 anos que assumimos a presidência da igreja, e Deus tem feito milagre no nosso meio. Temos visto a cada dia, temos vivenciado milagre. Eu tenho falado para os obreiros que nós temos andado, trabalhado e temos visto a mão de Deus fazendo milagre. Muitos torcem querendo, de vez de ajudar, mas tem aqueles que querem torcer contra. Mas tem aqueles que estão nos segurando a mão, né? Nos ajudando, orando. E Deus vai abençoando o ministério. E Deus vai prosperando a sua obra, porque a obra é dele, não é de homem, e ele tem compromisso com a sua obra. E aqui vemos que Deus usou o profeta e mandou ele ir, para ele profetizar, e ele profetizou. Mas só que quando o rei convidou ele, que ele orou e a mão foi restituída, ele ofereceu presente, mas ele não aceitou. Mas ele falou que Deus não mandou ele falar que não era para ele comer pão nem beber água. Deus tinha falado para ele, né? Foi assim o que Deus falou para ele. Não era para ele falar para o rei. E quando ele falou e comentou com o rei, aí nós vemos a continuação. Que um filho do profeta ouviu ele falar e viu o caminho que ele foi. O caminho que Deus mandou ele ir. E aí apareceu o filho falou para o profeta velho. Aí encontrou o profeta velho, o seu filho, e falou, ó, teve o homem de Deus lá, assim, profetizou. E por onde ele foi? Ele foi por tal caminho. E o profeta, aí vemos a continuidade da palavra, que o profeta velho foi ao encontro do profeta. Encontrou ele descansando. E o profeta velho chegou com ele e disse para ele que Deus tinha falado para ele que era para ele voltar e comer pão e beber água na casa do profeta. E o profeta, nessa hora, ele deu ouvido ao profeta velho, esqueceu o que Deus tinha falado. E por isso que nós, na nossa caminhada como obreiros de Deus, nós temos que ter o discernimento. Sempre buscar discernimento de Deus para entender se verdadeiramente é Deus ou não, né? Deus tinha falado com ele. A princípio, para o rei, ele falou para o rei que Deus tinha falado e ele não ia fazer, nem queria presente, nem ia comer pão, nem beber água. Mas veio um dizendo que Deus tinha falado com ele, com o profeta velho, para mandar o profeta voltar, sendo que não era Deus que tinha falado. E ele deu ouvido ao profeta velho. E ele voltou para a casa do profeta. E vemos aqui a continuidade
Porém ele disse, no versículo 16, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água nesse lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor, ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tomarás a ir pelo caminho porque foste. E ele lhe disse, também eu sou profeta como tu. E um anjo, aqui ele está falando que é um anjo, né? E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. E tornou ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. O profeta velho diz que um anjo falou com ele. E fez o profeta voltar. E o profeta retornou para a casa do profeta velho, e ali comeu pão e bebeu água. E dando a continuidade, aí e sucedeu, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que tinha feito voltar. Aí agora a palavra do Senhor veio ao profeta. Essa agora era a palavra do Senhor. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo, assim diz o Senhor, porquanto fosse rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara. Antes voltastes e comesse pão e bebesse água no lugar de que te disse, não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. Aí veio a mensagem dura, né? Pois ele duvidou, talvez duvidou da palavra, porque Deus já tinha falado com ele que não era para voltar. E o homem veio dizendo que um anjo falou com ele que era para ele voltar. E quando ele estava sentado na mesa comendo, aí sim veio a palavra de Deus ao profeta velho, dizendo que ele tinha sido rebelde à voz do Senhor. E que cada um de nós, como obreiros do Senhor, sempre devemos buscar a Ele, pedindo a sua direção, a sua orientação e buscando discernimento para que nós nunca venhamos ser rebelde à sua palavra. Que ninguém possa vir tirar nós do alvo que Deus tem para cada um de nós. Que muitas vezes surgem momentos de alguém quer tirar nós do foco daquilo que Deus tem colocado para nós. Muitos vêm com querendo dar um conselho, querer falar, faz isso, faz aquilo. Mas nós sempre que temos de estar com a nossa vida diante do Deus Todo-Poderoso e sempre pedindo, Senhor, nos dai discernimento para que nunca sejamos enganados, para que possamos chegar vitorioso naquele grande dia, nós chegarmos com a vitória ganha para a honra e glória do Senhor. Que podemos chegar até o fim, porque a vitória é daquele que vai até o fim. Não podemos parar no meio do caminho. Se o Senhor disse não coma, não vamos comer. Não é para ir, aí não vamos. Que muitas vezes Deus dá um sinal para nós e nós, às vezes, a gente está tão focado que queremos fazer aquilo, que deixamos, parece que não estamos olhando com a visão espiritual e vamos fazer e dá errado. E por isso, esses dias mesmo, no trabalhar, no agir, nós estamos lá empenhados no grande templo, para encerrar, terminar o nosso grande templo, e aconteceu algo que nós paramos. Aí o pastor que estava comigo, pastor, ao sinal, Deus que está falando. E realmente, quando nós paramos e vimos, falamos, Deus nos deu o livramento. Isto é o Deus que servimos, Ele nos avisa, Ele tem um cuidado especial para cada um de nós. Nós que somos obreiros, fomos escolhidos.
Ele nos salvou, transformou e nos escolheu e nos fez um povo, fez homens diferentes, que tem nos entregado responsabilidade diante da sua igreja, para ministrar, para ensinar, para orientar o seu povo. Então ele tem um cuidado todo especial para cada um de nós. Então a cada dia devemos sempre buscar, Deus nos dirige, nos orienta, não deixa, Senhor, que nada venhamos fazer sem a Tua vontade, que devemos falar na hora certa, na hora de ficar calado, podemos ficar calado e não abrir a boca, deixar que Deus faz. Tem coisas que nós podemos fazer, mas tem coisas que nós temos que deixar Deus resolver. E muitas vezes, nós temos visto na caminhada, como fomos criados na igreja, vemos muitas pessoas, muitos obreiros que chegam muito afoito, né? Quando muda de uma congregação, chegam na cidade ou na congregação, eles já querem mudar tudo. E não é assim as coisas. Nós temos que buscar de Deus a sua orientação para fazer as coisas na hora certa, a hora que Ele quer. E muitas vezes você nem vai por a mão, mas Ele faz por nós, né? Ele sempre tem aquilo que parece impossível, para Ele tudo é possível. E então Ele começa a fazer, e vai limpando, vai tirando, vai colocando aquele no lugar certo, e o nome dEle vai sendo honrado e glorificado. Não para nós chegar e falar, não, eu que fiz, eu que tirei, eu não. É Ele que faz. Nós apenas aqui estamos como um mordomo nas suas mãos, vamos fazer como Ele quer. Se Ele ordenar, vamos fazendo, e Ele vai confirmando a sua obra nas nossas vidas. E aqui vemos que esse profeta o leão encontrou com ele no meio do caminho e tirou-lhe a vida, pois ele desobedeceu aquilo que Deus tinha falado para ele. Ele foi realmente entregar a mensagem, mas era para ele fazer somente aquilo, e depois voltar por outro caminho, sem comer pão, mas ele, na hora, ele deu ouvido a outro profeta, e foi aonde ele foi rebelde à voz do Senhor. E quando nós vemos que Deus é aquele que tem um cuidado especial, e quando nós lemos a palavra de Deus, vemos que Moisés perdeu o direito de entrar na terra porque desobedeceu. Deus falou para ele falar com a rocha, e ele feriu a rocha. Então nós temos que ter muito cuidado para nós não perdermos a bênção que Deus tem na nossa vida por desobediência. E hoje nós vivemos num tempo difícil que muitos procuram, não querem ser obedientes, não querem ser submissos, nem a direção da igreja, nem o pastor, e vive uma vida aí sem sucesso, porque Deus não tem compromisso com o desobediente, Deus tem compromisso com aquele que obedece, e se nós obedecemos, Deus sempre vai abençoar, Deus sempre vai honrar o nosso ministério, porque nós temos uma vida de obediência a Ele e àquele que é superior a nós. E quando nós vemos que Moisés e Arão perdeu o direito de entrar na terra prometida. E muitos têm parado no meio do caminho. E a desobediência que vai chamando, a pessoa aprende a ser desobediente, aí até Deus desobedece a direção, depois ele está desobedecendo a Deus, e daqui um pouco ele não tem mais compromisso com nada, né? E sabemos que isso vai lhe causando prejuízo na vida espiritual. Então devemos a cada dia sempre estar pronto para ouvir a voz de Deus. Em Gálatas capítulo 1, versículo 18 diz: mas ainda que nós mesmo ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Mesmo que um anjo do céu
E lá o profeta velho diz que foi um anjo que falou para ele, né? E mesmo que seja um anjo, nós devemos ficar atento que somente o soberano que fala e confirma e garante é o nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E se Ele te tem dado uma palavra, você pode falar com ousadia, falar com convicção que Ele vai garantir aquilo que Ele tem falado. Aleluia. E é isso que devemos nos dias atuais, como obreiros da seara do Senhor, fazer a sua obra com amor, com dedicação. Sabemos que a recompensa vem dele. Aqui, muitas vezes, você pode trabalhar e você fala, ninguém está me vendo, o pastor não vê, o líder não vê, mas aquele lá em cima está olhando para você. E ele conhece o nosso coração. O Salmo 139 diz que ele sonda, né? Porque foi ele que nos criou. Ele nos sonda. E ele conhece a intenção de cada um de nós. Então, não podemos, se você for querer parecer que nós estamos enganando a um outro, nós estamos enganando a nós mesmos. Porque o nosso Deus, diante dele ninguém engana. Então, vamos servir a ele com alegria. Vamos dar a ele o de melhor. Vamos fazer com alegria aquilo que ele confia em nossas mãos, vamos procurar fazer bem feito, porque tem uma grande recompensa para os seus filhos que ele tem escolhido. E sabemos que aqui é um lugar, a escola bíblica de obreiro, ao qual estamos ouvindo os ensinamentos da palavra de Deus, porque ele tem cuidado de nós. E cada dia nós vamos aprendendo. E cada escola, cada reunião, a cada um que vai ministrando a palavra de Deus, sempre nós aprendemos algo para a nossa vida. E não que nós não podemos ser ouvinte esquecido, mas que possamos ouvir aquilo que Deus fala conosco e pôr em prática, né? Que muitos só ouve, e na hora de pôr em prática ele não coloca. Mas que possamos sempre estar aprendendo. E quando nós aprendemos aí por fazer o de melhor, porque nós estamos fazendo aquilo que Deus tem confiado a cada um de nós. E que Deus continue abençoando, e abençoando a tua igreja, abençoando o teu povo. E que possamos sempre estar atento ao que Deus fala para nós. E que Ele sempre está pronto para falar, nos orientar, com as horas que nós dobramos os nossos joelhos, pedir a Ele, Pai, nos orienta, nos dirigem, aí eu sei que nós vamos ser vitoriosos. Que às vezes aparecem problemas tão difíceis, para nós é tão difícil, mas quando dobramos o joelho e pedimos a sua orientação, Ele é aquele que abre a nossa mente, que dá-nos a estratégia e nos ensina. Não, se nós fizermos assim, vai dar tudo certo. E quando nós vemos, já está tudo resolvido e o nome dele sendo honrado e glorificado. Eu agradeço a oportunidade, que Deus abençoe a cada um de nós e possamos sempre estar pronto para ouvir a voz de Deus. E quando Ele falar conosco, nós obedecemos. Não podemos desobedecer, que o prejuízo é grande. Aquele homem perdeu a vida, aquele profeta, e nem na sua terra foi enterrado. Por quê? Desobedeceu. Foi rebelde àquilo que Deus tinha falado para ele. E que nesta tarde, cada um de nós devemos fazer uma reflexão, olhar para dentro de nós e vemos como estamos diante de Deus. Se estamos com a vida de obediência a Ele, pronto para fazer aquilo que Ele pedir para nós, aí nós vamos ser vitoriosos. Que Deus abençoe. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade. Vamos nos colocar em pé, orar ao Senhor. Soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui estamos diante da Tua presença, grato a Ti por tudo quanto Tu tem concedido em nossa vida.
Te louvamos, Senhor, pela tua palavra. E que possamos, Senhor, a cada dia viver uma vida de comunhão contigo, uma vida de obediência, uma vida de renúncia, uma vida de temor diante da tua presença. Continua presidindo esta reunião. É no nome de teu Filho amado Jesus Cristo que pedimos e já te agradecemos. Amém.